Amém. Vocês leram o capítulo de número 9 de Josué? Leram? Eu li algum tempo da minha conversão. Em algum momento da vida, né? Já se recordou? Não, é bem conhecido, né? A estratégia dos gibeonitas é bem conhecido, porém hoje nós vamos tratar com foco em liderança, né? Talvez vocês já ouviram pregar. É pouco falada, né? É pouco falada, porém, assim, vocês vão ver como que a forma com que os gibeonitas, não só os gibeonitas, mas também os outros 5 reinos ali de Canaã, a forma com que eles se aproximaram de Josué e o que estava por trás da intenção deles ao se aproximar para poder guerrear contra os exércitos de Josué, os exércitos de Israel, como que isso tem a ver também com algumas estratégias que algumas ideologias, algumas culturas têm usado para poder também, de certa forma, refrear o avanço da igreja. Tá? Então tem bastante a ver com a nossa contemporaneidade. Tá? O capítulo 9 e o capítulo de número 10. Tá? Então nós vamos ver que até aqui, o capítulo 9, a moral dos exércitos de Israel e a moral também de Josué estava lá em cima. Por quê? Ora, veja bem, Josué, como líder, Deus confirmou o ministério dele na passagem do Rio Jordão. Logo depois, eles derrotaram a maior cidade que tinha em Canaã, que era a cidade de Jericó, que ficava ali nas planícies do Rio Jordão, né? A gente já falou sobre as muralhas de Jericó, como que elas eram praticamente intransponíveis. E também foi uma outra confirmação do ministério de Josué. E quando nós vemos o relato de Ai, até então, o relato de Ai não feriu a liderança. Percebe-se que quando Ai ela derrota os exércitos de Josué, os exércitos de Israel, a princípio parece que a figura da liderança ficou manchada. Tanto é que Josué ele se humilha perante Deus, ele questiona Deus, mas quando é descoberto o real motivo da derrota de Ai, isso tira aquela mancha da imagem da liderança de Josué e também dos príncipes de Israel. Porque eles descobriram que Josué não tinha nada a ver, não tinha nenhuma negligência nem com Josué, nem com os príncipes de Israel. E Deus faz questão de fazer com que a vitória subsequente seja uma vitória assim de forma estratégica totalmente sobrenatural, né? A forma com que eles derrotam Ai é uma forma que mostra que esse povo não é mais um povo ex-escravo. Esse povo agora tem uma estratégia militar, esse povo é um povo que tem uma inteligência de guerra, esse povo é um povo que tem uma liderança constituída, uma liderança sólida. Então esse povo é um povo a se temer. A vitória sobre Ai acendeu um grande alerta vermelho nas demais nações que tinham em Canaã. Né? Então, a moral dos exércitos de Israel, a moral da liderança dos príncipes de Israel, a moral de Josué estava lá em cima. Então, é bom a gente entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente vê que quando eles estão com a moral lá em cima, é justamente nesse momento que eles vão cometer um erro que vai permear dentro de Israel por mais ou menos 300 anos. Eles vão sofrer a consequência desse erro. Né? Então, o problema nosso não é quando a gente está lá embaixo, né? Quando a gente está embaixo, é quando a nossa moral está muito lá em cima. E aí a autoconfiança sobe, e aí você passa a confiar muito na sua estratégia militar, você passa a confiar muito no poder da sua espada, no caso de Josué, mas nós confiamos muito nas nossas estratégias, na nossa forma de lidar. Nossa, todo mundo gosta de mim, minha moral na igreja é lá em cima, as pessoas que eu estou liderando, todo mundo me respeita como líder. E aí é que é o problema. Porque é nesse momento onde o ego passa a se inflamar e é nesse momento que a gente comete erros que são bobos. O erro que Josué e os príncipes de Israel cometeu é um erro muito bobo. Muito bobo, assim, principalmente Josué, que viveu mais de 40 anos do lado de Moisés. Poxa, Josué é o jovem que quando Moisés ia consultar a Deus na tenda, Moisés voltava pro arraial e ele ficava na tenda. Tamanha era a vontade dele de ouvir Deus, de consultar Deus diretamente. Só que agora a moral dele está tão grande que ele esquece de consultar a Deus.
Você percebe como que é uma coisa totalmente esquisita? Era esse jovem, quando a gente vê lá em Êxodo capítulo de número 32, era esse jovem que não se apartava da tenda, que quando Moisés voltava, ele ficava lá. A Bíblia não fala se era um dia, 2 dias, a noite toda. E esse jovem, que agora já é um líder militar constituído, moral lá em cima, ele vai errar justamente em ir até a tenda e consultar a Deus. Que situação, né? Portanto, o auge, o ápice da nossa caminhada cristã como líder é um lugar mais perigoso que você pode estar. O ápice, o auge, grava isso, pode colocar lá, hashtag professor Tarcísio. O ápice, o auge da sua caminhada ministerial vai ser o lugar mais perigoso que você pode estar. Tá? Aqui era o auge de Josué, estava no topo. Tá? E veja bem no capítulo de número 9, como que as nações enxergavam esse auge de Josué, esse ápice de Josué. Capítulo 9, versículo 1 do livro de Josué. Vai dizer assim, ó. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, repare que é todos, toda a nação de Canaã se moveu em conjunto, porque eles viram que, ora, ele está no auge. Esses caras estão vindo muito rápido. Eles venceram Canaã em quantos dias? Foram quantas voltas? Mas quantos dias? 7 dias. Em 7 dias eles derrotaram Canaã. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma cidade fortificada como Canaã, um exército para poder invadir Canaã ficava talvez meses. Eles cercavam a cidade, eles cortavam o suprimento de alimento, o suprimento de água, para ir a cidade perecendo aos poucos, até que eles ou se rendessem, ou saíam para a guerra, certo? Ou então morriam de fome dentro da cidade. Demorava, o cercado demorava meses. Em alguns instantes, dependendo de como a cidade estava suprida, demorava anos. Mas Josué vence a cidade mais poderosa de Canaã em 7 dias. Isso daqui não é normal. A cidade de Ai, que era uma cidade no alto da colina, por mais que seja pequena, Josué venceu com uma estratégia militar que envergonhou. Esses homens eram homens de guerra. Imagina esses homens descendo a colina, quando eles olham para trás, a cidade já está pegando fogo. Envergonhou. Então, calma aí. Esses caras eles conseguem vencer e avançar com uma rapidez que a gente nunca viu num cenário de batalha, num cenário de guerra. Então, toda Canaã ficou em alerta. E olha como o texto vai enfatizar que estava toda Canaã em alerta. Primeiro ele fala que todos os reis que estavam da além do Jordão estavam em alerta. E ele vai agora especificar, ó, nas montanhas e nas campinas, ou seja, cidades que ficavam no alto das montanhas estavam em alerta. Cidades que ficavam nas regiões das planícies, nas campinas, estava todo mundo em alerta. E ele vai ainda vai dizer assim, ó, em toda a costa do Mar Grande, até as cidades que eram litorâneas, que ficavam voltadas para o Mar Egeu, sentido Europa, até essas cidades que eram distantes, porque para Josué alcançar essas cidades, eles tinham que passar por várias outras cidades até ele alcançar o litoral que ficava no fundo de Canaã, no fundo de Israel. Mas eles também estavam em alerta. E aí o que eles fazem? Eles decidem se juntar com uma coligação de reinos para tentar juntos lutar como Josué. Lutar contra o exército de Josué. Repare que é por isso que eu falo que aqui é o ápice de Josué. Rapaz, para todos os reis, esses reis guerreavam entre si, tá? Em outras circunstâncias, tá? Não eram reis que eram totalmente aliados, amigos. Eles guerreavam entre si, mas agora eles decidem agora as suas desavenças de lado para se juntar para poder lutar contra Josué, porque eles entenderam que Josué estava no ápice junto com o seu exército. Só que veja bem, essa é uma das primeiras estratégias. Por quê? Veja comigo de forma bem racional, tá? Isso daqui. Nós estamos falando de 5 reinos de Canaã. E esses 5 reinos de Canaã, há 40 anos atrás, eles eram subjugados pelo Egito, tá? O Egito que dominava essa região aí de Canaã, que depois vai ser a Palestina. Só que agora, eles estão diante do exército da nação que tem um Deus que humilhou os egípcios. E a pergunta é, se esse Deus humilhou os egípcios que subjugavam a nós, então o que ele vai fazer conosco?
Você entende? Então, o ato deles se juntarem para guerrear contra Josué, eu acredito que não era nem com a intenção de vencer, é com a intenção de refrear o progresso da conquista de Josué e do exército de Israel. Porque, veja bem, é uma questão de lógica. Pô, calma aí. Quem são os egípcios? Os egípcios subjugaram a gente mais de 200 anos que os egípcios subjugavam o povo de Canaã. A gente nunca conseguiu se livrar do jugo deles. Aí vem esse povo e humilha os egípcios, matando eles afogados no mar. E agora esse povo está aqui, na nossa porta. Você acha que a gente vai guerrear para vencer? Bom, isso daqui é loucura, né? Lógico que não, mas mesmo que a gente não vença, vamos pelo menos tentar refrear o avanço. E isso aqui tem tudo a ver com as questões culturais e ideológicas que nós vemos contra a igreja. Ora, vocês acham que essas pessoas que odeiam a igreja, eles publicam coisas contra a igreja com a intenção de destruir a igreja? Você acha que eles acreditam mesmo que eles vão conseguir disseminar a igreja da face da terra? Claro que não, porque eles sabem que Antônio Gramsci já tentou, eles sabem que Karl Marx já tentou, eles sabem que Nietzsche já tentou, e nenhum deles conseguiram acabar com a igreja. Mas eles tentam contra a igreja para tentar pelo menos refrear o avanço, entende? Então a igreja, até o ímpio sabe que a igreja é impossível de ser destruída. É impossível, não tem como. Mas se a gente puder refrear o avanço, isso já é um ponto positivo. E olha como que eles vão tentar refrear o avanço dos exércitos de Israel. Olha o versículo 2 comigo, ó. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejarem contra Josué e contra Israel. Repare que o foco principal aqui é o líder. O principal foco, onde eles vão focar para destruir, é a liderança, é Josué. Porque eles sabem que um povo, um exército, um povo que tem estratégia militar, um povo que é vitorioso, se tirar o líder que implantou tudo isso, você desestabiliza o povo. Tá? Essa estratégia aqui é a estratégia que, né, vocês sabem de qual é salteado, mas a gente tem que ressaltar. Tá? A figura da liderança é uma figura importante, porém é uma figura que é extremamente vulnerável, porque ela é o alvo. O líder é o alvo. O líder é o objetivo a ser atingido. Porque atingir o líder desestabiliza todo o povo. Então, veja bem, apesar desses reis, provavelmente eles tinham mais convicção do que tudo, que eles não iam conseguir vencer, mas, pô, se a gente pelo menos conseguir destruir o líder, a gente vai conseguir refrear muito bem, porque até eles levantar um líder como Josué, ora, um líder não se faz e não se forma de um dia para o outro. Um líder se forma no decorrer de muitos anos. Josué mesmo só foi assumir a liderança depois de 40 anos andando com Moisés. É 40 anos, filho, de aprendizagem. 40 anos. E tem obreiro que começou ontem e ele acha que ele já é um baita líder, né? Já sabe de tudo, já quer chegar no pastor Júlio, que está há 29 anos na congregação. Fala, pastor Júlio, está errado, filho. Não, você não entendeu nada. É assim que tem que ser. Tem um povo que é meio pancada da cabeça, assim, né? Um líder não se forma de uma hora para outra. Então pensa comigo, olha, se a gente possa até perder a guerra, mas se a gente matar o líder, até eles conseguir constituir outro líder, a gente tem tempo de respiro. Então a estratégia deles é ataca Josué e depois ataca todo o Israel. Deu para entender aqui? Então se você é líder, fica sabendo que você é alvo. Você é o alvo. Se você é líder, você é o alvo, tá? E pensa sempre comigo, tá? Pensa sempre comigo. A estratégia das pessoas que odeiam a igreja, que odeiam o seu ministério, não é em si destruir, mas refrear. Se eu conseguir refrear, se eu conseguir naufragar a estratégia, já tá bom demais. Já tá bom demais. E eles tinham grandes chances, tá? Então, a primeira estratégia vinha de fora. Então, a gente vai atacar de fora para dentro para poder refrear o avanço. Só que a segunda estratégia, porque no meio desses povos cananeus, tinha os gibeonitas, que a cidade de Gibeão ficava a 640 metros acima do nível do mar, e era uma colina muito bem fortificada. E os gibeonitas, eles sabiam que era burrice tentar lutar contra Israel. Eles sabiam, por isso que eu estou falando para vocês, que quando essa coligação de reis ia lutar contra Israel, eles sabiam que eles não iam para vencer, eles iam para refrear.
Os gibeonitas sabendo, pô, eu não vou colocar os meus exércitos à disposição para morrer tão facilmente, assim com um exército tão poderoso como o exército de Josué. Então, ao invés de a gente atacar de fora para dentro, a gente ataca de dentro para fora. E é a estratégia da infiltração. Eles vão tentar se infiltrar no meio do povo de Israel. Isso daqui é muito interessante, porque eles vão se caracterizar como peregrinos de terra distante. Então eles vão pegar roupa velha, sandália velha, saco velho, pão velho e vinho velho. Porque o que eles queriam transmitir para Josué? Josué, nós estamos vindo de uma terra distante. A notícia do Deus de Israel chegou até nós lá na nossa terra e a gente veio até vocês para fazer aliança. Só que veja bem, o panorama que eles têm em mente tem base bíblica, sabia disso? Esse é que é o problema. É que aqueles que querem se infiltrar, eles conhecem a Bíblia. É por isso que se você for um líder que não conhece a Bíblia, você está perdido, filho. Sua chance de resultado positivo é zero. É zero. Eu costumo falar, eu tenho até alguns amigos que eu falo assim, olha, eu vejo alguma pessoa atuando ministerialmente e não conhece nada de Bíblia. E eu fico só de camarote. Não, torce contra? Não é torcer contra. É que não vai dar certo. Não tem como dar certo. Porque se a pessoa não conhece as escrituras, ela vai agir segundo o seu próprio coração. Segundo o seu próprio entendimento. E nosso entendimento, filho, é muito falho. Eu olho para uma pessoa, já julgo ela sem ao menos conhecer ou falar uma palavra. Você também faz isso. Nosso entendimento é falho. Só que, olha a estratégia deles. Nós vamos se infiltrar. Já que a gente não pode vencer, vamos se infiltrar. Então eles vão se caracterizar, certo? Só que a base dessa caracterização deles é bíblica. Por quê? Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 20, do versículo 10 ao 12, Deus fala para Josué assim, Josué, quando você estiver indo para Canaã, ou melhor, Deus fala para Moisés, Moisés, quando você estiver indo para Canaã, o que você vai fazer? As nações que não forem parte dos perímetro geográfico de Canaã, as nações que não forem dos cananeus, você vai chegar diante dessas nações e você vai propor a paz. O que é isso? Moisés, depois Josué, quando eles estivessem indo para Canaã, eles iam chegar, e para chegar em Canaã, eles iam passar por várias outras civilizações, várias outras cidades e reinos. E eles deveriam chegar e propor a paz. Se aquele reino fizesse paz com Israel, Israel não era para matar ninguém ali. Iria subjugá-los, certo? E iria ali tomar posse do território, só que sem pôr a mão em espada, sem fazer guerra. Isso era chamado de guerra santa, tá? É quando um povo reconhece a grandeza de Israel e do Deus de Israel e prefere, ao invés de fazer guerra contra Israel, prefere fazer paz contra Israel, por mais que eles vivam de forma subjugada por Israel. Só que essa lei era uma lei para nações que estavam distantes de Canaã. Só que para os povos de Canaã, no mesmo capítulo 20, a partir do versículo 13, Deus fala para Moisés, Moisés, mas os povos de Canaã, você vai matar todos, homens, mulheres, crianças, para que vocês não venham se corromper com a religião deles. Então a lei era, quem é fora do território de Canaã, propõe a paz. Quem for de Canaã, mata. Os gibeonitas estavam dentro do território de Canaã, só que eles conheciam a lei de Moisés. Então o que eles fazem? Se caracterizam como se fossem pessoas de terra distante para falar assim, olha, lembra da lei? A lei dizia que se você fizer paz conosco, que nós fazemos paz com vocês, nós seremos seus servos e você vai nos subjugar. Então eles estavam usando a Bíblia. Esse que é o problema, filho. Esse que é o problema. Quem se infiltra no meio do povo de Deus, muitas vezes conhece a Bíblia. E aí você, líder, tem que detectar se ele está pervertendo as escrituras para poder proteger o rebanho, sim ou não. Você entende? Então, eles vão usar aqui as escrituras para poder se infiltrar. E a fala deles é uma fala assim que, olha, é de convencer, viu? Olha o versículo 6, ó. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal. E lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Aliança conosco.
Só que, veja bem, olha como foi essa infiltração, tá? Primeiro, eles tinham essa base bíblica, com base em Deuteronômio 20. Mas, segundo, eles usaram duas estratégias. Eu falei de uma aqui. A primeira estratégia que eles usaram é a estratégia da aparência. Eles se caracterizaram como peregrinos para poder se enquadrar na lei de Moisés, certo? Isso daqui não acontece na igreja de vocês, não, né? Ninguém querendo se caracterizar fisicamente com roupa para poder se passar como alguém que não é. Ninguém acontece, né? Não. Mas, veja bem, todos nós estamos sujeitos a cair no golpe da aparência. Todos nós. Se você vê uma mulher de coque, cabelo grisalho, sai até o pé, sem maquiagem, você vai falar o quê? É crente. Eu encontro pessoas no mercado assim, e eu vejo, nossa, deve ser irmão do ciclo de oração. Quando eu vejo, solta um palavrão. Pá! Meu Deus. Mas a aparência, porque se olha, a aparência, meu, cabelo grisalho, coque, saia da Assembleia de Deus, meu Deus. É crente. Quando você vai ver, não é crente. Mas e quando essas pessoas estão no nosso meio? E quando tem aquele cara com cabelo cortadinho de lado, bem socialzinho, aquele óculos que não tem armação, quadradinho, sabe? Bem nerdzinho, gravatinha. Meu, a gravata é alinhada assim, ó, com a afiada da camisa aqui no meio. Você fala, meu Deus, esse cara deve ser muito crente. Você se sente até pecador do lado de um cara desse. Se sente até pecador. Aí quando você vai ver, você vai conviver, você fala, meu Deus do céu, que situação, né? Mas a nossa aparência, a gente olha a aparência. Então, quando a gente vê a aparência que enganou Josué, a gente não pode julgar Josué. Porque a gente também é enganado direto pela aparência. Direto. Quantas vezes você já virou obreiro nas Assembleias de Deus, nas igrejas pentecostais raiz, ser consagrado com tatuagem no pescoço, tatuagem, cara todo tatuado, todo cheio de marca de piercing, essas coisas. Eu nunca vi. Já viu? Já viram um obreiro assim, todo escancarado, tatuado, mas o cara se converteu. Mas por quê? Porque a gente olha para a... Então, se a gente olha para a aparência, todos nós estamos sujeitos a cair no golpe que Josué caiu. Todos nós. Primeira coisa, aparência. Roupa velha, sandália velha, saco velho, pão velho e vinho velho. Vamos colocar na nossa aparência que nós estamos enquadrados na lei de Moisés. Isso é terrível, né? Eu não entendi, você falou que nunca viu um obreiro tatuado ser consagrado. Nas Assembleias de Deus, não. O pastor Leandro Santos, ele dava aula de teologia na sede do Brás. É? 90% do corpo tatuado. Meu Deus, é um milagre. Ele estava dirigindo campo em Santa Catarina. Ele é professor de teologia. Que benção. Ele tá tirando na tatuagem? Hã? Ele tá tirando na tatuagem? Não, 90%, mas ele não tem o rosto. E tá tirando? Ele fala no público, 90% do meu corpo é tatuado. Mas tá tirando? Não. Ah, então tá bom. Então, graças a Deus, temos uma luz no fim do túnel, olha aí. Ó. Mas, acho que até eu vou fazer uma agora, né? Ele fez no... Tô zoando. Ele não fez na igreja. Agora, essa outra estratégia é também terrível. É a estratégia da narrativa. Preste bem atenção nisso. Olha comigo o versículo de número 9, do capítulo 9. A estratégia da narrativa. Eles usam uma narrativa religiosa para poder se infiltrar no meio do povo de Israel. Qual versão que você está usando? Ara. Ara. É. A capa de jeito do seu. Isso, garoto, é Ara. Fica diferente da minha vida. Qual que é a sua? É isso aí. Eu já falei pra tacar fogo nisso daí, né, filho? Vamos lá, capítulo 9. A RC? Meu Deus, eu falei há 5 meses já falando pra vocês comprar uma Ara, vocês ainda compram isso daí. Vamos lá, capítulo 9, versículo 9, ó. Respondeu-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor. Opa, filho. Teu Deus, porquanto vimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Ora, quem acha e quem não vai acreditar em uma pessoa que está falando assim, não, eu quero me converter, eu estou convertido. Eu ouvi falar do Deus que vocês servem. Me converti a ele. Linguagem religiosa. Cheio de elogio, né? Cheio de elogio. E ele fala ainda no versículo 10, olha, nós vimos tudo que vocês fizeram ao rei dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, a Resbom, a Hoje, rei de Bazã, e também aos que estavam em Astarote. O versículo 11 ele vai falar assim, ó, todos os nossos anciões mandaram a gente levar essas ofertas para vocês, de pão,
essas ofertas para vocês de vinho. Quando a gente saiu de lá, o pão estava fresco, o vinho estava fresco. Ou seja, eles estavam falando, não é só a gente que quer se converter e servir ao Deus de Israel. Toda a nossa cidade quer também. Faça aliança conosco. Linguagem religiosa. Terrível. Linguagem religiosa. E quantas pessoas que nós vemos que falam bem a linguagem deles, falam, meu Deus, é muito crente. Linguagem religiosa, mas quando você vai ver no interior do coração, é gibeonita. Está querendo se infiltrar, está distorcendo a Bíblia para se infiltrar no meio do povo de Deus. E aí esse é que é o problema, né? Porque, veja bem, o erro de Josué e dos príncipes de Israel foi eles exercerem uma liderança com base na aparência e com base naquilo que eles ouviram. Esse é que é o problema. E não consultar aquilo que Deus falou. Esse é que é o problema. E quando eu fico muito preocupado, porque eu já participei de várias reuniões de liderança e os caras nem levam a Bíblia. Aí você fala assim, e eu sou frustrante, eu me frustro muito rápido, né? Aí eu chego numa reunião pra gente resolver um problema da igreja, né? Resolver um problema da igreja, sério. E aí eu chego lá, aí tá todo mundo, os presbíteros, os pastores, ninguém com Bíblia. Eu falo, vocês vão resolver o problema como? Fala pra mim. O que você acha? Aí começa, não, eu acho que tem que ser assim. É o outro, na minha opinião. Aí eu fico lembrando, falei, meu Deus, eu bato tanto nisso na aula que ninguém quer saber o que você acha. Aí eu chego aqui com um monte de líder e o miserável me solta uma dessa. E na minha cabeça, eu fico nos versículos bíblicos. E pior, eu já cheguei a falar, não, mas a Bíblia diz assim, mas isso aí não dá certo. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Isso daí não dá certo. Agora, você acha que o problema resolveu? Tá lá, filho. Tá lá e vai criar filho. Hã? Você vai ouvir, não, isso aí deu certo naquela época, agora não deu certo. Exatamente. Mas eu ouvi uma expressão que isso me chocou. Tarcísio, nem tudo que a Bíblia diz dá pra gente aplicar. Filho, nem tudo que a Bíblia diz dá pra gente aplicar. Eu falei, mas é o Satanás mesmo, né, que tá diante de mim. Fala a verdade. Só que, veja bem, olha, então, o problema que nós estamos vendo aqui na liderança de Josué não é um problema que está distante de nós. Não é um problema. Ora, a maioria das pessoas, elas agem assim, pela aparência e pela narrativa. A aparência engana e a narrativa engana. A maioria. Quantos pregadores já subiram em púlpitos totalmente torto, mas ele tinha aparência e tinha narrativa religiosa. E as pessoas foram enganadas. Quantos obreiros foram consagrados pela aparência e pela narrativa religiosa? Quantos líderes foram levantados? Enquanto tinha um que não tinha tanta aparência, e ele ficou para trás na consagração. Mas o que tinha aparência e o que tinha narrativa religiosa levou na frente, assumiu o trabalho. Quantas vezes? E se vocês que estão estudando, se vocês não entenderem isso, se vocês não entenderem a veracidade e a importância disso, da gente olhar para a aparência, sim. Olhar a narrativa da pessoa, sim. O que ela fala é importante. O que ela veste é importante. Mas o que a Bíblia diz sobre como eu devo atuar na hora de levantar um líder, como eu devo consultar a Deus na hora de levantar um líder, como eu devo atuar na liderança do meu trabalho, como eu devo consultar a Deus para buscar uma direção do meu trabalho, isso é também muito mais importante. Senão a gente vai ficar só na aparência e na narrativa. Aí, filho, vai ser gibeonita para um lado, gibeonita para o outro, você não vai aguentar. Aí você vai entrar em depressão, ansiedade. Conheço vários amigos que são pastores e atendem como psicólogos também, pastores, missionários, obreiros, e é só de lascar. A pessoa senta lá, ele fala assim, teve um que chegou em mim e falou assim, Tarcísio, eu tô atendendo tanto pastor, que eu parei, porque eu já estava perdendo a vontade de pastorear, de tanta miséria que os caras contam. De tanta miséria. Excesso de gibeonitas na vida deles. Vamos lá. Pode. É interessante também que tem os extremos que a gente ouve muito sobre vestes, né? Por exemplo, não vai pela veste, às vezes está assim. Nos extremos, por exemplo, alguém que, vou dar um exemplo, se veste bem, ou que tem um carro bom, que tem uma condição financeira boa, e a pessoa se deixa levar por quem está assim, e talvez a gente se deixe levar pelo outro extremo. Pelo outro extremo. Tá pão embolorado e aí fala, não, essa pessoa é humilde. E aquela não é. Exatamente.
É por isso que eu falo, se olhar, apesar de ser importante você observar aparência e narrativa, mas se você ficar só nele, você vai errar. Se não consultar, e hoje Deus fala especificamente, não só pelas escrituras, mas ele fala pelas escrituras. Né? Ele fala pelas escrituras. Se a gente não abrir a Bíblia, a gente vai errar certamente. Qual foi o problema? Eles não consultaram a Deus. Josué 9:14. Então os israelitas tomaram a provisão e não pediram conselho ao Senhor. E o pior é que no versículo de número 19, vai dizer que eles fizeram aliança e juramento perante o Senhor e toda a congregação de Israel para com os gibeonitas. E tem uma coisa cultural aqui, que todo juramento perante os homens era um juramento em nome de um Deus. Tá? No mundo antigo sempre foi assim. A palavra de juramento entre os homens tem peso divino. Tem peso divino. Então, quando alguém faz um juramento, esse juramento era sempre feito em nome de Deus. Isso desde Abraão. Lembra quando Abraão faz aliança com Abimeleque? Abraão faz aliança com Abimeleque. Abimeleque, apesar de Isaac estar prosperando muito mais lá na terra de Gerar, Abimeleque não toma nada de Isaac. Abimeleque respeita a aliança que fez com Abraão. Ele só pede para Isaac sair da terra. Só que quando Isaac vai passando por Ezeque, vai passando por Sitna, vai passando por Reobote, quando Isaac chega em Berseba, Abimeleque chama Isaac e fala assim, eu quero fazer aliança contigo, igual eu fiz com teu pai. Porque ele sabia que se fizesse aliança com Isaac, Isaac poderia crescer, mas a descendência de Isaac nunca poderia atacar os homens de Gerar sob a liderança de Abimeleque. Eles sabiam disso. Toda aliança entre os homens era uma aliança que tinha um peso divino, porque era uma aliança feita em nome de algum Deus. Quebrar a aliança com os homens era como se você estivesse quebrando a aliança com o próprio Deus que você colocou na aliança. Entende? É por isso que a aliança que eles fizeram com os gibeonitas tem um peso espiritual muito grande, porque é uma aliança onde eles envolveram Deus na parada. Deus está aqui. Esse é que é o problema. Você já imaginou o tanto de vezes que nós vemos líderes dar uma fala e contrariar depois dessa fala? Combinar uma coisa contigo, fazer uma aliança contigo e depois contrariar. Tem muita gente que você vai ver o ministério dela definhar, e o problema do ministério dela definhar não é porque ela está num pecado, como o pecado capital evangélico. Quais são os pecados capitais evangélicos? Fornicação, adultério, são os pecados capitais, né? Mas às vezes ela não cometeu nenhum desses pecados capitais. Ela é simplesmente uma pessoa que faz aliança e não cumpre aliança. Faz um juramento e não cumpre. Dá uma fala e volta atrás. E ela esquece o peso que isso tem no mundo espiritual. Ela como líder. Só que, veja bem, olha o que vai acontecer, as consequências deles fazerem aliança. Deixa eu ver aqui. Eita, que o tempo voa. Olha o que vai acontecer eles fazerem aliança sem consultarem a Deus. Primeira consequência é que a cidade de Gibeão era uma das maiores e principais cidades de Canaã. A cidade de Gibeão ficava no alto da colina de Gibeá. Ela era fortificada, era difícil de tomar, ela era próspera. E sabe o que aconteceu? Quando eles fazem aliança com os gibeonitas, passa-se 3 dias de caminhada, eles chegam na cidade de Gibeão e não pode tomar posse da cidade porque já fizeram aliança com os gibeonitas. E eles que eram para tomar uma das melhores cidades de Canaã, tem que se contentar com pão velho e vinho velho. Esse é o problema de não consultar Deus. Você poderia estar com uma cidade fortificada, mas tem que se contentar com pão velho e vinho velho. Porque fez aliança sem consultar o Senhor. Esse é o problema. Tem muito líder que ministerialmente tem que se contentar com pão velho e vinho velho. Porque já perdeu a oportunidade de desfrutar da sua Gibeão. Perdeu a oportunidade, acabou, passou, filho. Se contenta com o que tem agora. Não foi você que quis tomar atitude sem consultar Deus? Agora se contenta com vinho velho e pão velho. E explica pro povo, tá? Porque esse aqui é o pior. O pior não é você deixar de tomar posse de uma das melhores cidades de Canaã. Esse não foi o pior para Josué e os líderes de Israel. O pior é o povo ver a cidade,
vê a potência da cidade, vê o quanto a cidade é boa, mas os líderes falaram, a gente não pode tomar. Aí é de lascar, filho. A gente não pode tomar. Por quê? Porque a gente errou lá atrás, não consultou o Senhor. Certas coisas que os líderes engolem, né? Tem que engolir. Ô, professor, inclusive a passagem de Mateus que fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O versículo anterior fala sobre o que ligar na terra será ligado no céu, está falando ali sobre Exatamente. uma palavra. Às vezes a É uma pessoa decisão, pensa, é o peso de uma decisão, né? Isso você pode até rabiscar na tua Bíblia. O peso de uma decisão. Tá? O que Jesus está falando ali para os apóstolos é o peso da decisão de vocês é como se você ligasse uma coisa aqui na terra e que fosse ligado também no céu. Esse é o peso da decisão, da liderança. Tá? E quando a gente perde essa noção, aí a coisa fica feia, filho. Fica feia. Resultado, abalou a moral dos líderes. Olha comigo o capítulo 9, versículo 18. Ó. Os filhos de Israel não feriram, portanto, os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Tá? E deixa eu te falar uma coisa aqui. Você que fica irritadinho com o murmurador, com 1 ou 2, aqui a gente tem milhões, tá, filho? É toda a congregação. Mais de 1 milhão de pessoas te culpando. Já imaginou um negócio desse? Tem gente que não aguenta 2 apontando o dedo pra ele, falando tu errou, já fica nervosinho, já perde a estribeira. Imagina 1 milhão. Falando assim, ó, a gente não vai tomar posse da terra por culpa de vocês, anciões, príncipes de Israel. 1 milhão de pessoas murmurando, reclamando. Já imaginou um negócio? Pesado, né? Pesado. Essa é uma pergunta. E aqui não tem como saber a idade de Josué? Não, não tem, mas Josué provavelmente tinha mais de 60 anos, tá? Porque ele era jovem quando estava com Moisés, lá em Êxodo 32, quando ele não se apartava da tenda. Jovem ali, ele poderia ter de 13 até mais ou menos uns 20 anos de idade, tá? Então, se passou-se aí mais ou menos 40 anos, então ele deveria estar beirando aí os 60 anos de idade. Mais ou menos por aí. Porque dá pra ver que, não sei se é o tempo, né? Ele não tá mais consultando o Senhor como era antes. Ele tá ganhando as guerras pela misericórdia do Senhor aqui, né? Essa guerra em si, ele ganhou pela misericórdia. A guerra de Ai é aquilo que a gente debateu até na aula anterior, né? Pô, eles estavam com tanta convicção que Ai era uma cidade tão pequena, eles não imaginavam que tinha pecado de Acã no meio do povo, tá? Mais um exemplo, depois que eles perderam para Ai, a próxima estratégia militar foi o próprio Deus que deu. Também, para vencer Jericó, a estratégia militar foi o próprio Deus que deu. Lembra que estava o príncipe do exército dos céus, que aparece para Josué, e ele dá a estratégia militar para Josué vencer Jericó. Então, até aqui, é a primeira vez mesmo que ele vai para a guerra, vai para a batalha, né? E ele toma uma decisão sem ao menos consultar Deus em nada. É a primeira vez que ele toma essa decisão, né? Então, você vê que nem sempre a experiência é algo que vai te livrar do erro. Tá? Nem sempre a experiência. Josué aqui era um homem experiente, e muito experiente, mas errou do mesmo jeito. Só que, veja bem, qual foi o principal perigo? E esse é o perigo que você também não pode cair. Tá? Eu falei da aparência, eu falei da linguagem religiosa, mas o principal perigo que deu essa confiança para Josué foi a autossuficiência. Ele venceu 2 guerras, meu. E ele já ficou assim. Moisés tinha vencido vários reinos que estavam além do Jordão. Vários. Josué venceu 2. Jericó e Ai. E ele já ficou autossuficiente a ponto de abandonar a consulta e o que Deus achava de uma aliança tão importante. Você entende? Autossuficiência, achar que você é bom demais, né? Para quem é pregador, aqui, a autossuficiência do pregador é achar que ele já tem um escopo de esboço muito bom, ele já tem um jeito de pregar, ele já tem uma vida de oração, e ele simplesmente, um dia antes ou no mesmo dia de pregar, como ele teve tempo de se preparar a semana e não se preparou, ele chega um dia antes, ele pega qualquer sermão lá, que ele já domina, ele vai para o púlpito e prega. Tá? É autossuficiência, eu já sou bom nisso. Esse texto aqui eu já domino. E aí é onde vai ser a queda.
Aí é onde acontecem as quedas, né? Não é à toa que a gente vê muitos ministros e muitos líderes cristãos que você olha assim, o cara tá no topo. Quando você vai olhar, o cara parece um cachorro que apanhou e tá no molhado, abandonado. Você fala, o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu? Recentemente, né, na igreja, teve um irmão que, mestre, pregador, bom mestre, bom pregador. De repente, a gente tá lá no curso de doutrina, aí eu vejo o cara entrando, cabeça baixa, todo destruído, todo, eu uso muito essa expressão, todo esbagaçado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? Um monte de problema familiar, um monte. Saía para pregar muito, não deu assistência para a família, para a esposa, ficava dias fora e tal, isso, aquela coisa. E achou que ministério é playground, né? Até que veio a ceifa. Já era, filho. Um cara com potencial muito maior do que eu, pelo amor de Deus. Se eu trazer ele para dar aula aqui, vocês nem vão querer me ouvir mais. Nem dá para indicar. Só que o cara tava feito um cachorro abandonado na igreja. Tá? Autossuficiência. Toma cuidado com isso. Só que, veja bem, ora, agora eles tiveram que conviver com o inimigo, né? Imagina, você já conviveu com o inimigo? Com alguém que não gosta de você, você tem que olhar pra cara dele todo dia? Foi os israelitas com os gibeonitas. Tiveram que conviver com o inimigo. Pior. Conviver com o inimigo e os gibeonitas ainda poderiam ter autoridade e falar assim, ó, não toca na gente. Se tocar na gente, quem vai guerrear por nós é Deus. Aí é de lascar, né? Aí é para envergonhar mesmo, né? E não imaginou? Se tocar na gente, a gente vai clamar a Deus. E o Deus que livrou vocês vai matar vocês, porque vocês não consultaram eles antes de fazer aliança conosco. Que vergonha. Que papelão, né? Vou usar a frase do pastor Jeremias, né? Que papelão. E agora, não pode orar mais? Hã? Vai ficar com o inimigo lá agora? Agora não tem mais o que fazer. Ficou durante um bom tempo. Só que, veja bem, aí é que entra a parte divina, né? A graça de Deus dando estratégia para o homem. Por quê? Porque você se lembra que Levítico 6:13, aquele texto muito famoso, que o fogo arderá sobre o altar, continuamente a chama não se apagará? Isso diz respeito ao altar do holocausto, que tinha que se colocar lenha sobre o altar do holocausto todos os dias para a chama nunca se apagar. E tinha também a bacia, que era a bacia de purificação de bronze. Quem se lembra? Onde o sacerdote fazia o sacrifício, manchava as mãos de sangue, ia na bacia com água e limpava as mãos. E a água tinha que ser trocada, porque o sangue que estava ali é a representação do pecado do povo. Só que, veja bem, precisava de manutenção. Tinha que trocar água todo dia e tinha que colocar lenha sobre o altar todo dia. Aí vem os príncipes de Israel e falam assim, ó, vocês vão ser agora nossos servos e vão ser escravos rachadores de lenha e tiradores de água. Repare que os gibeonitas eram uma nação pagã, era uma nação que adorava Baal, adorava Astarote, adorava o deus El. Era uma nação que, quando não vinha a chuva, eles sacrificavam os próprios filhos para a terra frutificar, para Baal. Ou seja, eles tinham tudo para ser um problema espiritual no meio do povo de Israel. Aí Deus dá uma estratégia para os mesmos líderes que não consultaram a Deus, Deus dá uma estratégia para eles, para que ao invés dos gibeonitas ser um problema espiritual, eles venham participar da manutenção do culto. Que coisa terrível. É só Deus que faz. Os gibeonitas no meio do povo de Israel era para ser uma destruição espiritual. Povo idólatra, que matava os filhos para ter a colheita. Só que Deus pega e fala assim, olha, eu vou usar de graça com vocês. Vou dar uma estratégia para vocês. Ao invés deles corromper espiritualmente vocês, eles vão ser totalmente importantes para a manutenção da minha adoração, para a manutenção do meu culto. E aí é que tá, vocês como líderes, você tem que entender. Você pode até errar, mas você tem que também reconhecer a graça de Deus para te restaurar. Tem gente que errou na liderança, no ministério, e essas pessoas estão sofrendo as consequências desse erro. Só que ao mesmo tempo elas não têm nenhuma fé de que a graça de Deus pode pegar aquilo que elas errou e transformar elas de dentro para fora e usar isso como um benefício, como um testemunho, como foi os gibeonitas.
Os gibeonitas não corromperam o povo de Israel. O povo de Israel se corrompeu com Moabe, o povo de Israel se corrompeu com a Síria, o povo de Israel se corrompeu com a Assíria, o povo de Israel se corrompeu com Amon, mas não se corrompeu com os gibeonitas. Aqueles que se infiltraram, Deus usou de misericórdia para usar eles para a manutenção do culto. Se a gente não for dependente da misericórdia de Deus e da graça de Deus no nosso ministério, a gente está perdido, meus queridos. Perdido. O Senhor de misericórdia está com eles também, né? Porque é melhor ser cortador de lenha do que morrer. Mas não podia morrer, né? Fez aliança e já era. Não dava para morrer. Tá? Capítulo 10, depois do café. Tá pronto o café aí, não? Tá pronto? Dá um grito lá. Dá um grito lá. Quem é Tá. que fazia esse papel das lenhas? Era o sacerdote ou era o levita? Eram os levitas, né? Então acho que os levitas até falaram, pô, até que a gente foi, né? Tranquilo agora, né? Cortar lenha é dureza, filho. Trocar água também, tá? A bacia de bronze era gigantesca, não era fácil tirar a água dali. E não dava para eles remover a bacia. Então, acredito eu que eles tiravam ali na canequinha. Pergunta. Qual a estratégia que seria hoje? Estratégia? Para consertar esse erro hoje? Os gibeonitas- Então, veja bem, a gente só tem um problema, né? Como que os gibeonitas chegam na igreja? Eles chegam geralmente se aproveitando de uma liderança fraca, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo da tua igreja, tá? Eles chegam lá, eles estão vendo, aí ele chega, o cara é um mal intencionado. Ele tem aparência, ele tem linguagem, certo? Ele tem diálogo, ele fala como um cristão, mas ele é um gibeonita, ele só quer se aproveitar. E aí ele chega ali, ele vê uma fragilidade em algum departamento dos jovens. Ele vai começar a cultivar os jovens, vai ali, até que você vai olhar a aparência, você vai olhar o linguajar, mas não vai consultar a Deus. Estou dando um exemplo, tá? Aí você tira o líder de jovens que já tá meio capenga e coloca o cara. Entendeu? Tira ele e coloca o cara. Esse cara começa a dar trabalho. Você pode ter uma forma de retroagir isso. Como? Trazer esse cara para perto e discipular ele e orar muito com ele, para que ele venha se converter realmente. E aí você vai ter que depender da graça de Deus, já que você tomou uma decisão equivocada. Entendeu? Essa seria uma forma de aplicar, tá, o que Deus fez aí para com os príncipes de Israel e os gibeonitas, tá? Vamos entrar só na introdução do capítulo 10, tá? Enquanto o café não fica pronto. Senão a gente perde tempo. Tá? No capítulo 10 aqui, agora os gibeonitas, eles têm aliança com Israel. Só que lembra, lá no capítulo 9, versículo 1, tinha os reis, a coligação de reis, que queriam guerrear contra Josué e o exército de Israel. Só que agora eles veem que uma das maiores cidades de Canaã, que era a cidade de Gibeão, uma cidade alta, fortificada, fez aliança com Israel. Então era mais ou menos assim, se já era difícil a gente vencer só Josué e Israel, imagine agora Josué, Israel e os gibeonitas. Então o que eles decidiram? Vamos até Gibeão, vamos pelejar contra eles, vamos derrotar Gibeão, e aí a gente consegue usar a estrutura da cidade de Gibeão como uma estratégia militar para lutar depois contra Israel e contra o exército de Josué, tá? E aqui é uma coisa muito interessante, por quê? Gibeão aqui ele passa de um polo negativo para um polo positivo. Entenda isso, ó. No capítulo 9, os gibeonitas são enganadores. Mas no capítulo 10, eles vão ser aliados com Israel para a guerra. Você entende isso? É só Deus que faz um negócio desse. É por isso que eu falo, lê a Bíblia com atenção, filho. Você lê a Bíblia com atenção, você vai tirar pérolas. Você vai ler o capítulo 9, você vai ter raiva dos gibeonitas. Aí quando você lê o capítulo 10, você vê eles guerreando junto com Israel. Você fala, e agora? Tenho raiva ou faz parte do povo? O que eu faço? Você entendeu? Deus transforma eles de um polo negativo para algo positivo. Porque agora eles de vilão são vítima. Porque eles vão ser atacados pelos 5 reis de Canaã. E agora, os 5 reis de Canaã, quando atacam eles clamam a Josué por socorro. E o próprio Deus intervém na guerra. Pô, calma aí. Sabe por quê? Porque agora eles têm aliança. E eles estão unidos com o povo da aliança. E eles têm aliança com Deus da aliança do povo.
Independente de como entrou na aliança. Se entrou na aliança, Deus vai guerrear a favor. Independente. Repara que eles entraram na aliança de uma forma assim meio esquisita, né? Enganando Josué. Mas entraram, acabou, filho. Foi válido. Foi válido. E se tem uma coisa que Deus leva em consideração é aliança. Ele leva muito em consideração. A partir do momento que tem aliança com ele, Deus vai guerrear a favor. E, veja bem, só que ao mesmo tempo, isso nos mostra que ter aliança com o povo de Deus e ter aliança com Deus pode nos trazer retaliações. Porque a retaliação veio por conta da aliança que eles fizeram com Israel. E aí que eu fico assim, de certa forma, me perguntando e me questionando, né? Quando eu vejo que a pessoa tá ali, tá na fé, tá buscando, é líder, é seminarista, aí começa a acontecer algumas retaliações e ele acha que, ai meu Deus, Deus me abandonou. Não, filho, é normal. Dá glória a Deus, porque é símbolo de aliança. Só quem sofre retaliação é quem tem aliança com Deus. É quem tem aliança com a liderança que Deus constituiu. Entende? Pode ser que seja uma consequência do seu pecado, aí você que analise seu coração. Eu não sou Espírito Santo para te sondar, não. Mas uma coisa é fato. Sempre quando há aliança com Deus e com seu povo, sempre vai haver retaliação dos inimigos de Deus e do seu povo. Sempre vai haver. Tá? Então, as retaliações acontecem. E o problema é que nós não estamos preparando os nossos membros para sofrer retaliação. Nós oferecemos aliança, mas nós não oferecemos para eles mecanismo para que eles possam lidar com as retaliações. Você prega na tua igreja, dizendo assim, vem aqui, jovem, Deus tem uma obra na sua vida, faça uma aliança com Jesus, mas você não senta com esse jovem, não discipula ele, não mostra para ele a veracidade da Bíblia, do Evangelho, o que é a mensagem do Evangelho. Aí quando ele chega no trabalho, quando ele chega lá no meio da faculdade, quando ele chega no meio dos amigos, que ele vai sofrer retaliação, ele não sabe como agir. Porque a gente fez com que ele fizesse aliança, mas não preparou ele para a retaliação. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Então, quer fazer a obra de Deus? Faz completo, né? Faz completo, faz o negócio direitinho. Ensina o povo a ter aliança com Deus, mas ensina o povo que quem tem aliança tem retaliação também na vida. Certo ou não? Cadê o Isaac, meu Deus do céu? Ah, Isaac. Já tá matando, já tô chegando aqui já. Tem alguma passagem que indica que eles tinham alguma maldade em se aliar? Porque aparentemente é medo mesmo. Só medo. Só medo. Eles tinham medo mesmo. É porque assim, você tem que entender, na época era muito assustador. A notícia que veio de Israel era muito assustadora. Porque, veja bem, a notícia não veio de um dia para o outro. Era 40 anos de notícia. Não é de um dia para o outro. Ora, lá em Êxodo 9, Deus manda Moisés ir até Faraó e fala assim, podia arriscar o teu nome hoje. Podia te matar. A expressão bíblica é te arraigar da terra, tirar sua raiz da terra, Faraó. Mas eu não vou fazer isso para que o meu nome venha a ser alastrado em toda a terra. O cântico de Moisés mostra isso. O cântico de Miriam mostra isso, que o nome de Deus se espalhou. Só que agora esse povo de Canaã, imagina o povo de Canaã, eles ouvem a notícia, eles eram subjugados pelos egípcios. Aí eles ouvem a notícia, teve um povo que era escravo lá dentro do Egito, que se livrou da escravidão, mas não só isso, mas matou os egípcios. Sério? Não, mas matou não só os egípcios, matou o Faraó. Mas não só o Faraó, matou a descendência do Faraó. Bom, imagine como é que eles ficaram. Fala, caramba, sério, que povo é esse? Que nação é essa? Aonde eles vão? Estão vindo para cá. Filho, é para tremer as pernas mesmo. Porque você está vendo uma nação com um Deus tão poderoso que está vindo pouco a pouco. Ou seja, a expectativa deles nesses 40 anos é uma hora eles vão chegar no Jordão. Uma hora eles vão chegar no Jordão. A barreira que tinha para Israel não chegar em Canaã era o Jordão. Só que daí chega a notícia, o Jordão abriu. Filho, o que eles vão fazer? Não dá pra fazer nada. Aí, veja bem, eles tinham uma outra esperança. Qual que é? Bom, a cidade mais poderosa de Canaã fica na onde? Na beira do Jordão, Jericó. Aí vem a notícia. Talvez eles pensaram, nossa, eu acho que eles vão demorar uns 5 meses para vencer Jericó. Vem a notícia, 7 dias a cidade caiu. Já era, filho. Acabou. Acabou a esperança. Eles não tinham a mínima esperança de vencer. Vocês entendem? Quando você entende como que a notícia foi chegando,
40 anos, aí fala, caramba, não tem como, não tem como. Então eles não tinham nenhuma esperança de vencer, eles queriam só livrar a vida. Eu sempre gostei deles, vamos dizer. Né? Acho que eles tomaram o caminho certo. Antes cortar lenha, né? Antes cortar lenha do que eu ter Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra. Deuteronômio 20 eles estão citando, tá? Pode continuar. E destruíssem todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. Exatamente. Eles estão dando motivo e aqui eles estão citando Deuteronômio 20. E olha, você vê, a notícia foi tão grande que chegou que, ó, meu filho, não tinha WhatsApp, não tinha stories do Instagram para postar texto bíblico. Como é que o texto de Deuteronômio 30 chegou lá, em Canaã? Me explica isso. Como? Isso daqui não tem resposta, tá? Nem adianta me fazer essa pergunta. Mas como que uma lei de Moisés chegou lá? Porque o que eles estão falando, ó, a gente sabe que tem uma lei no meio de vocês que diz assim, que quando vocês chegassem em Canaã, não era para deixar ninguém viver. Então, se a gente mostrasse que era de Canaã, a gente ia morrer. Então, a gente mostrou que a gente era forasteiro de outra terra, porque a gente temeu muito a nossa vida e a gente quer viver. Você entende? Então, isso é terrível. Quando Deus quer que a mensagem dele se propaga, ele dá um jeito. Só que o jeito que Deus está fazendo na nossa geração, desde o Novo Testamento, é através de pessoas. A notícia chegou em Canaã, maravilha, de forma miraculosa. O texto bíblico chegou em Canaã de forma miraculosa. Mas agora o texto bíblico chega nas pessoas através de vocês. Tá? Não vai ser o vento, não vai ser um forasteiro, vai ser vocês que tem que levar. Vai lá nos cananeus e anuncia a lei. Bora, meu povo. Vamos lá. Bom, eles tiveram retaliação, como nós estávamos falando, tá, antes do intervalo. Tiveram a retaliação. Porém, veja bem, aqui tem um conceito muito importante, né? Muito importante. Quando nós falamos de quantidade, né? Geralmente a quantidade ela assusta ou ela dá muita confiança, não é assim? Quando é contra nós, a quantidade assusta. Quando é a nosso favor, a quantidade dá muita confiança, né? E aqui nós estamos falando também de quantidade, porque ó, são 5 reis contra um reino só, que é o reino de Gibeão. Só que aqui, quando nós falamos de quantidade, nós temos que colocar o fator Deus, né? Porque é melhor você ter 5 reinos contra você e Deus a seu favor, do que 5 reinos ao seu favor e Deus contra você, né? Então, quando nós falamos de quantidade aqui, a quantidade aqui não serve para nada. E quando nós falamos de ministério, quantidade também não serve para nada. O que serve é Deus está. Isso é o que vai fazer a diferença. A diferença é onde Deus está. É se Deus está ao seu favor. Né? Eu costumo usar, o pessoal geralmente final de culto em algumas igrejas fala aquela expressão, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu uso a expressão, se Deus for contra nós, quem será por nós? Entende? Deus era a favor de Gibeão, por causa da aliança. Só que veja bem, Gibeão só foi salva porque pediu ajuda para o povo da aliança. Isso é muito importante, porque eles entenderam a sua fragilidade, eles entenderam que eles não eram capazes, mas eles entenderam que agora eles faziam parte da aliança com Deus e com o povo da aliança com Deus. Né? Eles não foram arrogantes, nós estamos num lugar alto, fortificado. Eles não confiaram na força dos exércitos de Gibeão, que tinham homens valentes, aí diz o texto no capítulo 10, versículo 2, que os homens da cidade de Gibeão eram homens valentes. Tá? E quando fala homens valentes, eram homens testados na guerra. Eram homens com experiência de guerra. Mas quando eles viram 5 reinos vir atacar, eles não confiaram nos seus valentes. Não confiaram na sua estratégia militar. Não confiaram também no seu benefício geográfico, que ela estava no alto da colina. Mas eles tiveram a humildade e buscaram a ajuda certa. Clamaram ao povo da aliança. Né? E
líder tem muito isso. Ego inflamado, não pede ajuda para ninguém. Sofre sozinho, chora sozinho, quer decidir sozinho. Parece que ninguém serve. Ninguém presta. É muito raro você ver um líder, principalmente no que diz respeito a pastor, sentar com seus obreiros e falar assim: preciso da ajuda de vocês. Orem por mim. É muito difícil, cara. É muito difícil. Muito difícil. Falta um pouco de senso de humildade. Falta um pouco de senso de, olha, eu não sou tão suficiente assim. Preciso de ajuda. Gibeão, se não tivesse pedido ajuda para Josué, ela tinha sido destroçada, destruída. Mas ela pediu ajuda para Josué e para o povo da aliança. Versículo 6 do capítulo de número 10. Tá? Eles disseram assim, ó: sobe apressadamente, livra-nos e ajuda-nos. Olha, repare que são três frases que diz respeito à mesma coisa. Sobe apressadamente, é pedido de ajuda. Livra-nos, pedido de ajuda. E depois, ajuda-nos. Só que, veja bem, quando Josué se prepara para subir para ajudar Gibeão, qual era a distância de Gibeão para Gilgal, que é onde estavam os exércitos de Josué? Qual era a distância? Lembra que quando eles saíram de Gilgal, que fizeram aliança, eles demoraram 3 dias para chegar em Gibeão, certo? Então a distância era uma distância de 3 dias. Pô, 3 dias é muito tempo. Só que o que Josué fez? Josué, ele andou o que era equivalente a 3 dias em um dia só. Eles percorreram todo o percurso a noite inteira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que te enganou. Uma pessoa que te fez ser envergonhado perante seus líderes ou seus liderados. Você daria tanto esforço assim para poder ajudá-la? E aí? Porque esse é o contexto. Os gibeonitas envergonharam Josué e os anciões de Israel. Enganaram eles. Mas quando precisaram de ajuda, o que aconteceu? Josué ficou sem dormir junto com seu exército e um percurso de 3 dias eles fizeram em um. Sabe por quê? Josué não tinha ressentimento. Josué tinha senso de aliança. Aí é que tá, filho. É isso que você precisa entender. Se você agir pelo seu ressentimento, tu tá perdido. Pode deixar de ser obreiro e voltar a ser membro. Se você tem que agir com base na aliança que Deus tem com a igreja, com o povo, com o trabalho. Aí você deixa um pouco o ressentimento de lado e você vai dar a vida por aquela pessoa que às vezes até falou mal de você, ou te envergonhou, ou não cooperou com o seu ministério. É aula de liderança, tá vendo? Coisa maravilhosa, né? Tá vendo? Filho. É difícil, né, pastor Júlio? Eu sei que é difícil, filho. Dói, eu sei que dói, mas se a gente, isso comigo, ressentimento destrói muita obra, gente. Muita obra. Olha, eu conheço pastor que carrega ressentimento de obreiro de anos. E o obreiro já está redimido. O obreiro já está restaurado. E o cara não ajuda, mas deixa na míngua, sofrer, perecer. E às vezes o cara é a peça que ele precisa para fazer a igreja. E ele deixa o coração tomar pelo ressentimento. Coloque a aliança na frente do teu ressentimento. E aí você vai agir como Josué. Mesmo o povo que enganou, mesmo o povo que envergonhou ele perante a nação de Israel, mesmo esse povo, ele deixou de dormir e o que há 3 dias ele percorreu em um para ajudar os gibeonitas. Resultado, olha, a ação de Josué foi tão espiritual, a ação de Josué foi tão sábia, não com base no ressentimento, mas sim na aliança, que Deus vai intervir enquanto Josué está no caminho. Isso aqui é tremendo. Josué toma a iniciativa, mas Deus se levanta e fala assim: Josué, já que você toma a iniciativa com base na aliança e não com ressentimento, então eu vou estar com você. Olha o capítulo 10, versículo 8. Ó. Disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos eu entreguei, e nenhum deles poderá te resistir. Quando Deus intervém na guerra, a guerra não é mais Gibeão, Israel contra 5 reinos. É Deus
contra os 5 reinos. Tá? É Deus contra os 5 reinos. Tanto é que, olha o versículo de número 10. O Senhor conturbou diante de Israel e os feriu. Conturbar aqui é como se fosse um barulho de buzina ensurdecedor. E você sabe que quando há um barulho ensurdecedor, causa confusão mental. Olha a estratégia de Deus. Meu Deus, isso daqui é demais. É digna de um filme de Hollywood. Deus, enquanto Josué está indo para a batalha, Deus conturba eles, faz um barulho ensurdecedor. Imagina que os soldados já não sabiam. Como é que eles vão ouvir o comando do general? Como é que eles vão ouvir os capitães do exército para eles se alinhar, se agrupar ou ir de 2 em 2 para a batalha, sendo que eles estão conturbados com barulho ensurdecedor, confundidos com barulho ensurdecedor. E Deus não só conturba eles com barulho muito forte, mas Deus fere eles. Antes de Josué entrar no campo de batalha, quem entra é Deus. Porque o que está em jogo aqui é aliança, não é ressentimento. Tá entendendo? É aliança que está em jogo aqui. Não é ressentimento. Só que veja bem, ó. Deus vai, fere eles. O versículo 11 é muito importante. Por quê? Josué chega na batalha. E eles estão lá guerreando. Certo? Só que para a glória da batalha não ficar nem com Gibeão e nem com os exércitos de Israel, Deus faz chover pedra. E lembre, eles estavam numa região de colina. Deus faz chover pedra. Só que tem um detalhe. Tem soldado gibeonita, tem soldado israelita, mas as pedras só atingem os soldados cananitas. Você entende? Como? Me explica. Qual era o GPS que tinha nessas pedras que Deus lançou? Que só atingia cananita. A ponto de morrer mais cananeus pela chuva de pedras do que pelas espadas de Israel e de Gibeão. Essa mensagem aqui, desse texto, é muito forte, porque a mensagem é, quando se trata de aliança, para defender a aliança, nós não dependemos tanto assim de homens. Os homens podem nos ajudar, como Josué e Israel ajudou Gibeão. Mas quando se trata de aliança, é o próprio Deus que vai intervir na situação. Então, por isso que é importante, se você faz parte de um trabalho, se você dirige um trabalho, se você é líder em um trabalho, coloque esse trabalho em aliança com Deus. Coloque o ministério, o seu chamado em aliança com Deus. Porque quando você sofrer retaliação, quando você for atacado, seja espiritualmente, diretamente por Satanás, ou seja, indiretamente, quando Satanás usa pessoas, você não vai depender só de pessoas para se livrar disso. Porque quando se trata de algo que tem aliança, é o próprio Deus que vai intervir. E ele vai intervir de uma forma que às vezes você vai estar na guerra e não vai entender. Porque eu imagino eles vendo pedra descer, e eles com medo, porque até então ninguém sabia que era Deus que estava mandando. Deus não falou para eles, ó, fica ligeiro aí, ó, tô mandando umas pedras. Não, filho. Eles só olharam para o céu e viram as pedras cair, ó. E os israelitas, só quando eles perceberam que as pedras só matavam cananeu, aí eles falaram, opa, calma aí, que isso daqui não é chuva de meteoro. Isso daqui não é algo que a NASA poderia prever. Isso daqui é chuva de Deus para matar os nossos inimigos, porque nós temos aliança. E na aliança é Deus que guerreia. Só que veja bem, ó. Deus matou o povo. Deus recuperou a moral de Josué. Deus mostrou para os gibeonitas que por mais que eles enganaram, mas Deus tem aliança com eles e Deus vai preservar essa aliança. Só que ao mesmo tempo, veja bem, ó, já estava no final do dia, capítulo 10, versículo 12. Já para o final do dia. E você sabe que o dia acaba na cultura judaica às 6 horas da tarde, certo? Maravilha, tá aqui a nossa irmã Ivana, que foi lá para os Israels da vida. O dia acaba às 6 horas da tarde. Só que veja bem, ó, Josué sabia que não ia dar tempo de matar todos os soldados cananitas até a noite. E não dá para guerrear à noite, tá? Ó, deixa eu explicar uma coisa para você. Lá não tinha lâmpada, lá não tinha poste, lá não tinha lamparina, lá também não tinha refletor, não tinha nada disso. Então caiu a noite, escuridão total.
certo? Não tem como guerrear. Só que Josué, o que ele faz? Ele, sabendo que um bom líder não sai do campo de batalha enquanto não vencer totalmente a guerra, ele ora a Deus e fala assim, Senhor, olha o que ele vai dizer, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, ou seja, ele orou, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Aijalon. Repare que a estratégia de Josué, qual que é? Aqui eu vou usar a lousa pela primeira vez hoje. Qual a estratégia de Josué? Meu Deus. Ó, aqui está a cidade de Gibeão, certo? Gibeão. Essa cidade está a 640 metros do nível do mar, certo? Aqui tá a colina. Aqui embaixo tá o vale de Aijalon. Eles estão a 150 metros do nível do mar, certo? Então veja bem. Essa região aqui, tá? Havia aqui uma rota chamada Via Montium, que era o quê? Essa rota era uma rota militar, tá? Que ia de Gibeão até o vale de Aijalon. Era uma rota militar. Então, os soldados cananitas que estavam fugindo da guerra, estavam descendo a colina, iria pegar a rota militar, que iria até Aijalon e até o norte de Israel. Tá? No caso aqui, o norte de Canaã, porque Israel não tinha dominado tudo. E o que Josué faz? Josué fala, diz bem assim, ó, Sol, se detém em Gibeão. E Lua, se detenha no vale de Aijalon. Para quê? Para que toda essa via militar chamada Via Montium, que era uma estratégia de fuga dos cananeus, porque estava perdendo a guerra, viesse ficar iluminada. Ia ficar iluminada, talvez todo o restante ia ficar em trevas, mas aquele lugar especificamente iria ficar iluminado para que eles fossem vencer a guerra. Então a oração ele faz aqui no Monte de Gibeão, mas a guerra ele vence aqui no Vale de Aijalon, que é quando ele realmente alcança os inimigos. Só que entenda isso. Quando Josué ele faz essa oração e ele dá um comando na oração para o sol e para a lua, tanto o sol como a lua eram tidos como divindades em Canaã. O sol eles chamavam de Shamash e a lua eles chamavam de Yurik. Então imagina, os cananeus, quando eles estão vendo, e os cananeus, assim como os babilônicos, eles estudavam muita astrologia. Por quê? Eles viam na lua, no sol, nas estrelas, respostas para problemas da sua vida cotidiana. Agora imagine, eles estão perdendo a guerra. E eles estão descendo aqui o Monte de Gibeão e eles falam, vamos seguir a rota militar, vai escurecer, tanto o sol como a lua vão ser a nosso favor. E eles olham assim, o sol já se pondo, a lua já chegando, acabou, vai escurecer, a gente vai entrar pela região da via militar, vai chegar no Vale de Aijalon, vai para o norte de Israel. E eles confiando nos astros, que para eles eram deuses. Só que quando eles olham, eles falam, o sol parou. Aí eles vão ao Vale de Aijalon, lá embaixo, a lua parou também. Calma aí. A gente que consulta os astros, se a gente que consulta os astros, a gente que faz sacrifício para os deuses que consulta os astros, a gente está vendo que os astros estão tendo uma posição diferente do normal, então tem outro Deus que está controlando os astros. Quem que é esse Deus? É o Deus de Israel. Automaticamente, Josué, ele não está só orando para a lua e o sol parar, não.
Ele está mostrando para os exércitos dos cananeus, dizendo assim, ó, primeiro, vocês não conhecem o nosso Deus. Segundo, o nosso Deus domina aquilo que vocês acreditam que traz a verdade e traz problemas, traz a resposta para problemas cotidianos de vocês. Terceiro, o nosso Deus vai usar a religião de vocês para travar os astros para a região da Vila Montil ficar iluminada e a gente terminar a guerra ainda hoje. Você já imaginou um negócio desse? Ele não era uma guerra física. Aqui também era uma guerra religiosa, espiritual. Porque aquilo que eles acreditavam como religião, que eles poderiam fazer sacrifício e dominar os astros, eles viram que agora realmente era um fracasso. Não tinha como vencer. Deus revela-se para eles através da oração de Josué, através, literalmente, do sol parar. Tá? E aqui, lógico, para quem já fez alguma pesquisa científica, o sol aqui, a gente sabe que o sol, ele não para, né? Quem parou foi a Terra. Vocês sabem disso, né? Tá? Aqui, antes que vocês me perguntem, né? Quem parou foi a Terra, tá? Cientificamente, a gente sabe que é a Terra que gira em torno do Sol. O Sol em si não gira, tá? Mas Josué não tinha o conhecimento que nós temos da ciência, tá? Então, na verdade, quando Josué ora pelo Sol e ora pela Lua, quem para é a... Exatamente. Quem para é a Terra. Só que tem um problema. Se a Terra parar, há um problema cronológico. Como é que vai contar o tempo? Todo o ecossistema depende do tempo. Florescer, dia, noite, raio ultravioleta, sol, chuva. Tudo o ecossistema do mundo depende do tempo. Então, veja bem, quando a Terra para, parece que Deus congela também todo o cronos, todo o tempo, todo o ecossistema. Por conta de uma guerra, Deus para todo o ecossistema da Terra até Josué vencer a guerra e Deus, como se fosse num jogo de computador, dá o play de novo. Já imaginou? Mas tudo isso por conta de uma... Ô, meu filho, você tá de brincadeira. Aí você acha que a aliança é só falar? Tá de brincadeira. Claro que não. Deus parou o ecossistema da Terra inteira. Só porque ele tinha aliança agora com o povo. Hã? Não, não tenho. Não tenho, não. Mas o dia não se foi até ele vencer toda a guerra. Só que tem uma coisa aqui. Por que Deus faz essa ação tão miraculosa de ouvir a oração de Josué? Por causa da aliança? Sim. Mas aqui tem uma coisa que é muito interessante, você como líder precisa entender isso. A oração de Josué estava de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus era que a guerra fosse vencida no mesmo dia. E a oração de Josué corroborou com a vontade de Deus. É aí onde a coisa sobrenatural acontece. Quando a oração ela encontra a vontade de Deus. Aí, meu filho, aí é que o negócio acontece. Só que veja bem, ó, olha uma coisa que é muito interessante aqui no texto, ó, no versículo 12. Josué orou na presença de todos os israelitas. Olha comigo aí. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes Josué tinha visto o sol parar e a lua parar? Quantas vezes? Nenhuma. Agora eu te pergunto, ele fez essa oração na frente de todos os israelitas. E se Deus não atendesse? Ele estava orando por algo que ele não tinha visto. Uma coisa é você orar por algo que Deus já fez ou frequentemente faz. Então você tem como pressuposto que Deus vai fazer de novo. Mas e algo que Deus nunca fez? E você, como líder, vai fazer essa oração, e essa oração é como se fosse uma ordem na frente de todo o povo. E se Deus não fizer? Onde vai a tua moral? Só que aí é que tá, né? Aqui é a convicção de um homem que conhece a vontade de Deus. É por isso que a gente tem tanto líder que fica voltando atrás. Não tem convicção de qual é a vontade de Deus. Josué, ele tem essa ousadia de orar na frente do povo, porque ele tinha certeza que Deus iria ouvir a oração dele. Ele tinha certeza. Porque ele sabia a vontade de Deus é que a gente extermine os reis de Canaã. Então, eu vou orar com convicção,
Porque a minha oração corrobora com a vontade de Deus. Então eu não vou ficar com medo, eu vou orar na frente do povo. Para que o povo veja que aqui tem um líder que Deus ouve. Que aqui tem um líder que conhece Deus. Que aqui tem um líder que conhece a vontade de Deus. Então eu não tenho medo de me posicionar diante do povo e orar na frente do povo. Você teria essa coragem? Com certeza. Eita, meu Deus do céu! Olha! Eu gostei, hein? Aí eu gostei. Entendeu? Tem que ter cunhão aqui, meu. Tem que ter bagagem. Tava ligado também, né? Porque ele estava no meio de uma guerra, né? Exato. Você ter esse flash, vou parar agora, vou orar e vai acontecer. Exatamente. E olha que coisa, ó. O que era uma estratégia de retaliação dos 5 reinos vira uma estratégia de vitória em massa de Deus. Porque, ó, esses 5 reinos, Israel ia conquistar? Ia. Mas um a um durante dias. Mas agora Deus usa essa estratégia para vencer eles todos em um só dia. Em um só dia. Só que tem uma coisa aqui que é bem interessante, aqui eu encerro, tá? Abra comigo aí o capítulo 10, versículo 25. Capítulo 10, versículo 25. Primeiro, vamos ler o 24, que o 24 é bem interessante, ó. Trazido os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, coloque o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram o pé sobre os pescoços dos reis. Então Josué lhes disse: Não temas, nem atemorizes, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os inimigos contra qual vocês pelejarem. Repare que, ó, antes disso, foi Josué que ouviu 3 vezes por Deus: seja forte e corajoso. Ele tinha ouvido uma vez por Moisés: seja forte e corajoso. E ele ouviu uma vez pelo próprio povo: seja forte e corajoso. Só que depois da experiência, aquele que foi incentivado, incentiva. Aquele a qual foi confiado algo, ele agora confia algo a outros. Ele agora já tem confiança de que Deus era com ele, mas agora ele transmite a confiança para os capitães do exército. Então, ele chama os capitães, pega os 5 reis e fala assim, ó, põe o pé no pescoço deles. Tá vendo a forma com que eles estão humilhados debaixo do pé de vocês? Assim vai ser com todos aqueles que vocês guerrear. Primeiro ele foi incentivado por Deus, foi incentivado por Moisés, foi incentivado pelo povo, ouvindo seja forte e corajoso. Mas agora é ele que incentiva, é ele que dá moral, é ele que dá a experiência, é ele que demonstra que confia. Entenda uma coisa, você nunca vai ser um líder se você não olha a bondade que as pessoas fizeram para você chegar onde chegou e você não replica para as pessoas que estão chegando aonde você também está. Se você for um líder que você foi ajudado e não ajuda ninguém, isso é falho. Se você for um líder que as pessoas abençoam o seu ministério, te deu livro, pagou mensalidade de seminário e você não faz nada por ninguém, você é falho. Líder que é líder é aquele que replica a bondade que recebeu. Líder que é líder é aquele que replica a confiança que recebeu. Líder que é líder é aquele que recebe encorajamento e replica esse encorajamento para aqueles que estão desencorajados. Esse é o verdadeiro líder. Aquilo que está nele, ele transmite. Aquilo que ele recebeu, ele distribui e reparte. Se parar em você, você falhou. Se você distribuir e formar líderes igual, melhor do que você, aí sim você vai ser um líder que deixa legado. Tem muito líder que começa uma trajetória de sucesso. Você vê o ministério dele, pá. Mas quando chega num determinado da vida, você tem que colocar outro no seu lugar, filho. E se você não preparou essas pessoas, você vai ver tudo que você construiu em anos ruir em dias. Porque você não incentivou pessoas como você foi incentivado. Então saiba replicar. Tá? E se você entendeu um pouco da mensagem de Jesus, você sabe muito bem disso. Porque Jesus vai falar assim, ó, depois de 3 anos discipulando os apóstolos,
3 anos ensinando os apóstolos, 3 anos dando autoridade, 3 anos dando experiência, 3 anos confiando nos apóstolos, 3 anos tendo intimidade com os apóstolos. Ele fala, agora vocês que já são discípulos, vá e faça discípulos. Não é pregue, é fazer discípulos. Você entende? Se você não fizer, você pode ser 30 anos. Tem gente que dá carteirada de tempo. Eu tô um pouco me lixando, filho. Tenho 11 anos de evangelho. 11 anos. 11 anos. Mas tem cara que tem 40 e nunca fez discípulo. Eu tenho discípulo. Eu tenho quem trazer aqui se eu não estiver aqui para dar aula. Pessoas que eu ajudei a se formar. Então, faça discípulos. Transforme vidas. O que Deus colocou em você, use para transformar outros. Se não, você é fracassado. Tá? Se você tiver a experiência de ver os inimigos humilhados, dê essa experiência para outros. Fala para ele, agora eu não vou pôr meu pé não. Quem vai pôr é você. Põe o pé no pescoço dele e sinta o que é ter a autoridade de Deus sobre a sua vida. E assim vai ser em todo lugar onde você pisar e ir para a guerra também. A experiência que eu tenho comigo, eu transfiro para você também. Josué poderia matar os 5 reis. Eles estavam amarrados. Foi tirado de uma cova, estavam amarrados. Ele poderia ter a honra, porque matar o rei, era você ter cada vez mais respeito perante o exército. A graça para um general é ele matar o outro rei. O que trazia honra para um general é ele matar o outro rei. O que trazia respeito para um general é ele matar um outro rei. Só que o Josué já tinha chegado no topo. Ele já tinha respeito, ele já tinha honra. E agora ele queria que os seus liderados fossem honrados, assim como ele era honrado. É aí que está. Se você é um líder que deseja que os seus liderados sejam honrados, assim como você é honrado, aí você vai prosperar. Se você só quer desembainhar a espada e matar os reis, simbolicamente, tá? Lógico. Para você receber a honra, você é um fracassado. Se as pessoas precisam levantar, dar as mãos, fazer corredor para você passar e você não dá honra para ninguém, você está tomando a honra daquele que é o único digno de honra, tá? Aquele que é cristão mesmo, o verdadeiro líder discipulador, ele sabe que a honra que ele recebe não é dele, então é por isso que ele distribui. Para que toda a igreja seja honrada. E quando toda a igreja for honrada, toda a liderança for honrada, há um só, que é o cabeça da igreja, que vai ser honrado no meio do povo. Amém? Amém. Dúvidas?